Oi, Ramon, boa Pessoal, noite. boa noite. Sou o único de Bem? novo, não, né? Não, a Ana também está aqui. Hoje tem eu. Oi, Ana. E, pessoal, vocês conseguiram fazer o exercício? Engraçado que o primeiro eu fiz, o segundo, eu estava lendo a matéria, Ah, eu estou pecando, Gisele, de uns conceitos. Eu acho que é conceito, é de interpretação do conceito. Deixa eu pegar o óculos aqui. Eu vou ligar o Skype no computador. Eu estava uhum, na aula do Max, aham. eu corri, fiz um mexidão ali. Estou sozinho em casa, meus meninos, minha esposa foram tudo para o interior. Vamos Ah, lá, ela tá. consegue trabalhar via remoto, né? Lá, Uhum, eles, só a menininha tem que estar com aula. Aí fui fazer um mexidão aqui. Mas é questão de conceito, é questão de estudar, né? Mas a uhum. matéria é boa, muito boa, parece ser muito tranquila, mas assim, eu acho que eu estou errando, pecando no conceito, no entender. Estou ligando o computador aqui para Aham. ver melhor. E você, Ana, você conseguiu fazer? Não, para te falar a verdade, eu tô com muita dificuldade nessa matéria. Eu acho que eu nem vou conseguir esse semestre Mas você pega, tá? Eu falo concluir ela. dessa última matéria aí dos cursos. Você chegou a ler o material? Você viu a aula Não, anterior? sim, o material eu consegui acompanhar sim. A aula eu não consegui assistir na sexta-feira, Hum. mas eu tentei assistir pelo link. Eu não estou conseguindo acessar o link no sistema da faculdade. Por quê? Tá lá na aula mesmo. Mas quando eu entro lá, dá um erro no meu. Eu não sei se é o meu computador, que às vezes ele trava muito, ele é muito lento. O Aham. notebook tá muito lento. Aí, na hora que eu tento clicar, ele me redireciona para outra página e eu não consigo assistir. Então, qualquer coisa, eu vou passar a mandar também lá no grupo. Continuar deixando lá nas aulas, né? Tá no sistema faculdade e mando também no grupo. Ou senão você pode entrar lá no meu canal lá no YouTube, que todas as aulas estão lá disponíveis. Que é Ah, tá. Sim. importante acompanhar a aula, a explicação, para vocês entenderem os conceitos, né? Porque senão fica complicado de acompanhar, tá? Não, é Mas verdade. Vou acompanhar sim. Obrigada, viu? nada. Então, vamos fazer a correção desse último exercício que eu dei. Ele é um exercício onde que a gente iniciou a nossa parte sobre margem de contribuição, né? Nós já vimos já o conceito da margem de contribuição e nós percebemos também quantos custos fixos, né, eles distorcem os resultados individuais dos produtos, né, dos preços dos produtos e também no conjunto, né, ali da avaliação da rentabilidade de cada produto, porque a gente percebeu que a gente também não é adequado a gente imputar uma lucratividade para cada produto, porque na verdade cada produto ele deve contribuir para que o lucro da empresa ele aumente. Então, por isso que a gente vai chamar na rentabilidade do produto, ou seja, né, a maior parcela de contribuição que cada um vai gerar para o lucro da empresa. Então, nesse exercício que eu dei, a gente tem dois tipos de produto, né, que a empresa ela tem a possibilidade de produzir, que são carrinhos estantes, e só que cada um, né, com com um preço, com um contexto, mas a empresa ela não tem condições de produzir os dois, tá? Então, a partir das análises que a gente vai fazer dos custos, que a gente vai poder tomar uma decisão, orientar, né, na verdade, a organização, como controles, qual produto que ela deve produzir, qual encomenda ela vai aceitar, tá? Então, vamos ler o exercício, olha. A empresa Arte em Estilo produz móveis de luxo por encomenda.
Seus custos fixos totalizaram 9.600 por semana e suas despesas fixas de administração e vendas 4.200 por semana. Os custos e as despesas variáveis estimados são os seguintes por unidade. Os carrinhos, né? Tem aqui um custo com material, que são os nossos custos variáveis de 150. Temos as despesas de comissão em R$50 para cada carrinho produzido e o frete R$25 para cada carrinho também produzido. E nós temos aí as estantes, que tem um custo variável, né, de 500, comissão 150 e frete 55. No início de setembro, a empresa recebe 2 propostas de clientes. Uma é para fabricar 200 carrinhos de chá ao preço unitário de 550, cuja a produção demandaria 3 semanas. A outra é para produzir 110 estantes a 1.400 cada e 4 semanas de trabalho de fábrica. Consultado, o gerente de produção informa que só tem capacidade para aceitar um pedido, pois a partir de outubro deverá dedicar-se às outras encomendas já programadas para o semestre. Então, aí, o que eu pedi? Para a gente calcular, primeiramente, o lucro da empresa, que a empresa teria, né, o lucro geral, para cada uma das alternativas, ou seja, produzindo os carrinhos e produzindo as estantes. O lucro operacional, né, projetado de cada uma das encomendas, tá? E as margens de contribuições, unitária e margem de contribuição total. Então, pessoal, a primeira coisa quando a gente estiver fazendo um exercício, analisando mesmo, né, uma situação assim para a gente tomar uma decisão, a gente precisa identificar os valores que está sendo proposto. Então, olha só, a primeira informação que a gente tem aí, que os custos fixos, eles são 9.600 por semana. Então, cada semana ele vai gastar 9.600 de custo fixo. Ele produzindo um produto ou não, porque o custo fixo, ele sempre vai existir independente da produção. As despesas fixas também de administração e vendas também 4.200 por semana, as mesmas características aí, porque são fixas, né? E a gente tem as quantidades de carrinhos que a gente recebeu de encomenda e o valor unitário de cada uma. E da mesma forma as estantes. A quantidade de estantes para vendas, o valor para a venda de cada uma. E temos aqui também os custos individuais, né? Os custos variáveis aqui e as despesas também aqui que cada produto ele vai gerar. Então, o que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, que eu pedi? O lucro da empresa no mês de setembro para cada alternativa. Então, eu vou verificar aqui, se eu produzir o carrinho, qual vai ser o lucro da empresa no período? Então, vamos começar aqui primeiro pela memória de cálculo. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou calcular primeiro a minha receita, né? Que já que eu vou calcular aqui a minha demonstração de resultado. Então, eu vou considerar quantos carrinhos que eu recebi de encomenda, que foram 200 carrinhos. E a um preço de 550 cada uma. Então, eu tenho uma receita no mês de R$110.000. Quais são os meus custos variáveis, né? Aqui a gente tem os nossos custos variáveis, que são os nossos materiais. No caso do carrinho aqui, são R$150 para cada carrinho. Então, eu tenho R$150 vezes 200 unidades que eu vou produzir, né? E eu tenho aqui R$30.000. E aí nós temos os custos fixos, né? O que são os custos fixos? São aqueles R$9.960, né? Por semana que R$9.600, né? Por semana que eu informei para vocês lá em cima, tá? Então, deixa eu só corrigir aqui. R$9.600 por semana, a gente vai ver quantas semanas que a gente vai demandar para poder produzir o carrinho. Então, o carrinho ele vai gastar 3 semanas para poder ser produzido. Então, vai ser os 9.600 vezes 3, tá?
Então, a gente vai chegar num valor de R$ 28.800. Isso para o carrinho. E nós temos as nossas despesas fixas também, que são 4.200, né, vezes 3, que já está aqui embaixo, as despesas fixas. E nós vamos ter também as comissões e o frete, né, que está aqui informado também, que é a comissão e o frete. Então, eu tenho o mesmo cálculo, comissão vai ser 50, né, que é R$ 50 vezes 200 unidades, 10 mil. O frete, R$ 25 vezes 200 unidades, que dá 5 mil, tá? Só que aqui a gente precisa lembrar que nós estamos calculando a demonstração de resultado do mês de setembro. O mês, ele tem 4 semanas, né? Então, nós temos aí uma semana ociosa, porque para a gente poder produzir os carrinhos aqui, nós vamos demandar de 3 semanas. E esse custo fixo, ele vai continuar existindo. A gente não produzindo na última semana ou não. Então, eu preciso incluir aqui, olha, essa semana ociosa de R$ 9.600. Então, eu colocando tudo isso na nossa DRE, como que ela vai ficar? A receita líquida em 110 mil, que é os 200 carrinhos vezes os 550, os nossos custos variáveis, né, que são os 150 aqui vezes os 200, os nossos custos fixos, que vão ser, né, os 9.600 vezes 4, considerando que essa última semana, né, é uma semana ociosa, e nós temos aqui o lucro bruto, de 51.200. E temos também as nossas comissões e os fretes, né? Aqui, a comissão 10 mil, o frete 5 mil. E aqui, olha, eu coloquei aqui embaixo esse custo da ociosidade, né? Para a gente poder perceber que é um custo mesmo, que ficou ocioso lá, separando aqui desse custo fixo, para a gente poder entender bem o que são os custos das 3 semanas que a gente vai produzir e o da semana ociosa, né? E as despesas fixas, que são os 4.200 vezes 4 também. Então, a gente chega aqui num lucro do período de R$ 9.800 para o nosso carrinho de chá. Conseguiu chegar nesse valor? Nesse número? Quem fez o exercício? Você fez, Ramon? Essa semana ociosa, Sim. Professora, essa semana ociosa eu não entendi. Você pode explicar novamente? Posso. Olha só, aqui a gente está falando, eu falei que os custos fixos aqui, eles são R$ 9.600 por semana. Então, todas as semanas a gente tem R$ 9.600 de custo fixo, tá? Só que para a gente produzir o carrinho de chá, a gente gasta 3 semanas. Então, a quarta semana, né, ela fica ociosa. Mas não é porque ela está ociosa que não existe o custo fixo, porque o custo fixo ele vai existir independente de produção ou não, tá? Então, um exemplo, se você paga o aluguel por semana, mesmo você produzindo ou não, você tem que pagar. Então, esses custos, eles precisam ser considerados na sua DRE. Tá? Então, aí eu apresentei aqui separado aqui para vocês perceberem que esse custo fixo da ociosidade, ele tem um impacto grande aqui na hora da gente fazer a nossa demonstração de resultado. Ah, sim, okay? Agora sim. Obrigada. Nada. E, Ramon, você conseguiu chegar nesse número? Acho que o Ramon não está aí, não. Então, mas conseguiram entender aqui, pessoal? Oi, Gislene. Oi. Eu tô aqui sim. Acho que eu... Tá me ouvindo agora? Agora eu estou. Eu tô meio enrolado. Tá me ouvindo? Não, não. Agora eu tô te ouvindo sim. Mas você conseguiu entender? Você chegou nesse número? Eu não tenho dificuldade na conta. Eu tô com dificuldade. Realmente é entender
o raciocínio, como chegar agora essa semana ociosa aí, Uhum. não pensei. Você não chegou a pensar na semana ociosa. Aí, quando você calculou o custo fixo, você calculou tudo junto, as 4 semanas. Eu montei um diagramazinho e comecei a jogar os valores. E me Uhum. enrolei. Ah, Falei, não, entendi. vou esperar a correção para ver como é que é, para eu conseguir entender. Entendi. Mas deu para você entender agora como que é importante a gente ter essa análise? Ter esse olhar em relação à questão da ociosidade? Sim, Porque a ociosidade, ela é um custo para a gente. Então, daqui a pouco a gente vai ver de uma maneira mais clara como que isso impacta na hora da gente fazer a análise da nossa margem de contribuição. Tá? Então, olha só. Então, beleza. Calculamos aqui para o nosso carrinho de chá, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a gente calcular a estante, para a gente poder ver como que ficaria o resultado da empresa se a gente fizesse, aceitasse a encomenda das estantes, né? Então, são 110 estantes. Aqui eu coloquei carrinho, mas na verdade é estante, né? Deixa eu alterar aqui. 110 estantes a R$ 1.400 a unidade, né? Então, vai dar 154 mil da nossa receita. Os nossos custos variáveis, eles são aqui, olha, 500, né? Vezes 110, porque são as quantidades que eu estou vendendo. Então, 55 mil. Os custos fixos, ele é o mesmo, né? R$ 9.600 por semana. Só que, para a gente poder produzir essas estantes, eu preciso de 4 semanas, ou seja, é um mês cheio, completo. Então, vai dar 38.400. As comissões e os fretes é a mesma coisa, né? Então, é 150 vezes 110 a unidade e o frete é 55 vezes 110 a unidade, que tá tudo aqui, ó. Tá? Aqui, ó, 150 comissão e 55 frete. Tá? E aí a gente tem também as nossas despesas fixas, que são fixas às 4 semanas, né? Então, como que ficaria a demonstração do resultado? A gente aceitando as estantes. A gente tem aqui uma receita, né, líquida de 154 mil, que é o valor do 110 vezes 1.400. Temos as 55 mil de despesa variável, 38 mil de custos fixos, tá? E um lucro bruto aqui de 60.600. E as nossas despesas aqui, as variáveis, né, pessoal, que são as comissões e os fretes, aqui eu já deixei elas somadas juntas, tá? Que é a comissão mais o frete, que é 16.500 mais 6.050, que deu 22.550. E as nossas despesas fixas, que são os 4.200 aqui de cima, né? Em cima aqui, olha, vezes 4, que dá os 16.800, os 12.800. 16.800, desculpa. Eu peguei aqui o valor lá de baixo. Então, eu chego num lucro do período da empresa de 21.250, tá? Então, olha só. Se a gente olhando nessa primeira, na letra A, é óbvio, olhando só o resultado aqui total da empresa, qual que é o produto que você, como controle, iria incentivar a empresa a aceitar a encomenda? O carrinho, que vai te dar um lucro de 9.800, ou a estante, que vai te dar um lucro de 21.250? De cara, a estante. De cara, a estante, né? Então tá, então beleza. Então, nesse primeiro momento, a gente está percebendo que, que seria estante, tá? A gente fazendo simplesmente calculando o resultado de uma forma tradicional, sem fazer uma análise gerencial desses dados, tá? Agora vamos lá para a letra B. Na letra B, o que eu pedi para poder calcular? O lucro operacional projetado de cada uma dessas encomendas, tá? Então, os dados a gente já tem
lá em cima, tá? Então, o que eu vou calcular aqui? Eu só vou calcular aquilo que os dados como se fosse uma prévia da nossa margem de contribuição. Então, o que eu vou considerar aqui? Eu estou considerando, no caso aqui do carrinho, o meu lucro bruto, né? Aliás, desculpa aqui que eu perdi aqui. O nosso lucro bruto, 51.200, que a gente pode ver aqui, olha, que ele é o mesmo anterior, tá? E aí a gente tem aqui as comissões e o frete, né? Aqui, ó, as comissões e os fretes. O que eu estou tirando aqui? Que eu estou falando lucro operacional projetado. Eu estou tirando aquela semana ociosa, né? Então, o nosso lucro aqui operacional na encomenda do carrinho de chá, ele vai a 23.600. Por quê? Eu estou considerando aqui somente as nossas despesas variáveis, os nossos custos fixos efetivos, que é que esse produto ele vai consumir, ou seja, somente as 3 semanas, e as nossas despesas variáveis, né, que realmente vai acontecer, e as nossas despesas fixas também que ele produziu, ou seja, os 4.200 vezes as 3 semanas, tá? Então, esse aqui é o nosso lucro projetado. Eu chego no montante de R$ 23.600. Agora, vamos fazer o mesmo para as estantes, tá? As nossas da estantes, gente, o lucro bruto ele não muda nada, porque a gente tem a nossa receita com venda, os nossos custos variáveis que também vão ser os mesmos, não vai mudar nada, e também no caso aqui os nossos custos fixos também não vão mudar, porque para a gente poder produzir estante, nós vamos gastar as 4 semanas, ou seja, o mês completo, tá? Então aqui eu tenho as minhas mesmas despesas variáveis, né, que é por produto, e temos as despesas fixas em 16.800, que também já são as 4 semanas vezes R$ 4.200, que dá 16.800. Então, eu chego num lucro operacional aqui de quanto? 21.250. Então, se eu paro agora para poder olhar simplesmente o lucro operacional, qual que passou a ser mais vantajoso? Vou diminuir aqui, ó. Vocês conseguem ver ainda diminuído assim? Só para eu poder colocar os dois aqui na mesma tela? Dá para ver os dois. Dá para ver? Dois diagramas. Isso. Então, olha só. No carrinho, eu excluindo essa despesa fixa dessa semana ociosa que vai existir, independente se eu produzir o carrinho ou não, tá? Então, isso não é certo eu imputar esse lucro para o carrinho, porque ele vai existir independente, né? Então, nessa primeira aqui, lucro operacional, o que eu fiz? Só tirei essa parcela do custo de ociosidade. Quanto que ele vai gerar de lucro para a empresa? Efetivo, 23.600. A gente fazendo a mesma coisa com as estantes, porque as estantes ela vai necessitar das 4 semanas. Então, ela não tem custo de ociosidade, mas ela tem um preço de venda melhor do que o carrinho. Quanto que ela vai gerar de lucro? 21.250. Então, tá vendo como que o cenário mudou? Quem que passou a ser mais vantajoso? O carrinho. O carrinho. E por quê? Pois é, mas o mais interessante agora é por que o carrinho é mais vantajoso? No momento, você incluiu uma semana ociosa. Isso era em comparação à produção das estantes. Não é? Porque as estantes a gente precisa de 30 dias, um mês, 4 semanas. Uhum. E agora, você desconsiderou os 9.600 de uma semana de custo. Pois é, mas o mais importante é por que desconsiderar esses 9.600 essa semana ociosa? É isso, a chave está aí. Por que desconsiderar? É o formato da análise. Hã? Eu não estou lendo ali em cima.
Lucro operacional projetado de Isso, cada uma das encomendas. isso. Aí, por que que é importante aqui, já que eu estou fazendo um lucro operacional projetado, eu estou buscando conhecer qual é realmente o lucro operacional de cada uma das possibilidades? Por que que eu tirei essa ociosidade do carrinho? Essa última semana ociosa. É isso que é importante vocês entenderem, perceberem, tá? No conceito aqui, para poder ter um entendimento. Olha só, vou explicar. Lembra que lá nas aulas passadas, e principalmente na última aula, ficou muito claro para a gente que os custos fixos, eles têm um impacto grande nos resultados, não foi? Lembra que a gente viu vários exemplos, como que altera os cenários se a gente considerar e desconsiderar os custos fixos nas análises? Você lembra, Sim, eu Ramon? lembro. Então, olha só. Os custos fixos, o nome dele já traz uma característica para ele, que ele é fixo, tá? Se ele é fixo, ele sempre vai existir, independente se eu produzir ou independente da quantidade que eu produzir. A única coisa que ele pode variar é o custo fixo unitário de acordo com a quantidade que você produzir. Por quê? Porque quanto mais você produzir, menor vai ser o seu custo fixo unitário ali, porque a gente consegue distribuir esse custo por produção, ou seja, por quantidade produzida. Tá? Você consegue diluir. A gente consegue diluir, exatamente, consegue diluir ele mais. Mas a característica dele é fixa, tá? Então, olha só, agora no nosso exercício aqui, se eu estou analisando a possibilidade de aceitar uma encomenda de carrinho de chá. Para eu produzir o carrinho de chá, eu vou gastar 3 semanas. Então, 3 semanas eu vou consumir aqueles custos fixos ali que vão existir, tá? Mas eu vou ter uma semana que eu não vou produzir nada, porque eu não posso aceitar as duas encomendas. Não tem como eu aceitar o carrinho, não tem como eu aceitar a estante. Eu vou ter que fazer a minha opção. Qual que eu vou aceitar? Então, se eu aceitar o carrinho de chá, eu tenho 3 semanas produtivas, mas eu tenho uma quarta que vai ficar ociosa. Por exemplo, a minha fábrica, ela vai ficar lá parada. Então, eu vou gastar energia, eu vou gastar o aluguel, que o cara do dono lá do galpão vai me cobrar o aluguel de qualquer forma, né? Então, se eu produzir ou não, esse custo fixo, ele vai existir. Então, você concorda que não é correto a gente pegar esse custo fixo e imputar ele ao carrinho de chá? A produção do carrinho de chá? Porque ele vai existir independente se você produzir o carrinho ou não? É só uma forma de viver mesmo. Isso. Você vai pagar essa semana a mais, né, com a fábrica parada, e não vai imputar ao seu cliente? Isso, o seu cliente não, ao seu carrinho, né? Ao Ao preço produto que você ali do está seu vendendo, né? carrinho. Ao preço do seu Porque carrinho, assim, na também o seu outra cliente, análise, porque seu cliente, ele te solicitou uma quantidade, né? E que você vai gastar 3 semanas. Então, aquela quarta semana ali que você tem custos ali que vão incorrer de qualquer forma, você poder pagar os seus funcionários, pagar o aluguel e tudo, eles vão existir independente se você produzir ou não produzir o carrinho. Você concorda? sim, Então, eu concordo, só eu o só quê? assim, não estou aceitando, dá a impressão que o prejuízo vai ser absorvido
a empresa vai absorver esse prejuízo. Não é essa a análise, né? Então, Não é eu não essa vejo como análise. Ela não prejuízo. é É só... que ela vai absorver. Aquilo ali já é um custo que ela tem. Então, não tem como ela alterar isso, porque é um custo fixo que ela tem. Entendeu? Vamos supor, quem mora em apartamento. Você viajou, tá? Você tem um custo fixo do condomínio ali, você estando dentro do seu apartamento ou você viajando. Você não estando lá, concorda? Sim. Então, Não muda aquele nada. custo ali, ele é fixo, ele é independente. E aqui é a mesma coisa, por exemplo, aqui do carrinho. A gente tem 9.600 que ele vai existir independente se você produzir ou não aquele carrinho. Então, já que eu estou fazendo agora uma análise gerencial para eu poder ver qual que é o lucro projetado efetivo do carrinho, eu não posso pegar esse custo dessa semana ociosa e incluir nesse cálculo do custo do carrinho. Porque o carrinho não está produzindo aquele custo fixo. Não é, aquele custo está existindo independente do carrinho. Continuidade ao nosso trabalho acadêmico, eu vou estar falando sobre o planejamento estratégico. O planejamento estratégico... Opa! Tadinha, ela esqueceu. Ela esqueceu que eu estava na aula. Você entendeu? Não, eu entendi, mas assim, tá um gato miando. Dá a impressão que... Assim, por quê? O que eu estou entendendo? Ele não tem outros produtos, ele não está produzindo mais nada, ele só está produzindo carrinho. Isso. Então ele precisa jogar esse valor em alguém. Esse custo, alguém tem que assumi-lo. Como ele não tem um outro produto, ele vai ter que assumir esse ano sozinho. Isso, mas Em uma aí... semana. Mas é isso mesmo, ele vai assumir isso, porque aquele ali é um custo dele. Mas ele vai assumir isso lá no resultado dele normal, não gerencialmente. Aí aqui, da letra B para frente, a gente está fazendo uma análise gerencial, tá? Aqui nesse primeiro, na primeira DRE que a gente fez, o que a gente fez? A gente não incluiu esse custo fixo aqui da ociosidade aqui no resultado? Sim. Então, beleza. Agora, nós já estamos fazendo uma análise gerencial. E gerencialmente, quanto realmente cada produto ele vai me gerar de lucro? Então, agora, o que eu preciso verificar? Qual é o meu lucro efetivo operacional de cada uma da encomenda? Quanto que cada uma dessas encomendas realmente ela vai me custar? Então, eu preciso tirar esse custo fixo, porque esse custo fixo, ele não está atrelado a eu produzir o carrinho. Esse dessa última semana ociosa. Porque essa semana ociosa, ele vai estar ali independente se eu produzir ou não o carrinho. Então, gerencialmente, o que eu preciso fazer? Excluir esse custo fixo, que é referente à ociosidade, para mim poder ter uma clareza de quanto cada um vai me custar. Você pode, inclusive, perceber que aqui, olha, quando a gente vai fazer a análise aqui das estantes, a gente deixou as 4 semanas normais aqui dos custos fixos. Por quê? Porque ela vai estar trabalhando ali, produzindo nessa 4ª semana. Então, ela não tem ociosidade. E o que a gente precisa analisar aqui? Que nem sempre, tá? Gerencialmente, a gente deve fazer a análise como um todo, e pegando esse custo fixo e imputando para todos os produtos. Porque lá no fundo, o carrinho ele é mais rentável do que a própria estante. Claro que aqui, olha, a gente pegando o resultado geral, porque o resultado ele não vai mudar. Tá? O resultado geral não vai mudar, porque aqui ele vai me dar um lucro na empresa efetivo de 9.200. A estante, né, ela dá um lucro maior, de 21.250. Mas qual que seria o ideal? O ideal é eu incentivar a produção do carrinho,
que me dá uma margem maior, que se eu conseguindo uma encomenda que eu consigo incluir essa quarta semana, tá? Eu consigo diluir muito mais o meu custo fixo e aumentar muito mais o meu resultado. Entendeu, Ramon? Entendi. De repente, produzindo um pouco mais. Isso, tá? Porque aqui, o que a gente está olhando? Qual encomenda que a gente vai precisar, que a gente vai aceitar, né? Que a gente vai aceitar e olhando de uma forma geral, né? Quem que a gente vai incentivar, por exemplo, a produção e a venda, tá? E isso aqui, olhando gerencialmente, tá? E a gente está vendo esse gerencialmente aqui, incluindo esses custos fixos. Os custos fixos que cada um consumiu. Efetivo no período. Tá? Ok. Só que, lembrando, agora resgatando novamente as questões, inclusive da última aula, a gente sabe que não é o correto, o mais indicado não é a gente fazer as análises, incluindo os custos fixos. Por quê? Os custos fixos, como eu já disse aqui também hoje, ele tem essa natureza fixa, né? E que ele vai existir independente da produção ou não. Então, o mais certo para a gente poder tomar uma decisão para saber qual é o produto que vai me gerar uma maior parcela de lucro é a gente fazer o quê? Calcular a margem de contribuição, não é? Sim. Por que a gente calcula a margem de contribuição? Porque dentro da margem de contribuição, nós vamos considerar apenas os nossos custos e despesas variáveis. Que essas despesas e esses custos variáveis, a gente consegue literalmente medir quanto que cada um consumiu. Ou seja, qual que é o meu custo real, tá? Porque o custo fixo, como a gente já disse aqui, que ele tem essa natureza fixa mesmo, e o que ele vai acontecer é que, dependendo da quantidade que a gente vai produzir, a gente consegue diluir esse custo na nossa produção, ou seja, quanto mais a gente produzir, menor vai ser o nosso custo fixo. Menos produção, maior o custo fixo, né? Então, a gente pode perceber aí que ele não tem uma característica muito boa para a gente poder fazer uma análise gerencial para saber quanto que realmente ele vai custar o nosso produto, porque o custo fixo ele vai existir independente da produção. Então, por isso que nós vamos fazer o cálculo agora da nossa margem de contribuição, para a gente confirmar esse resultado aqui operacional. Será que realmente é o carrinho que é o mais rentável? Porque aqui, olha, como eu olho aqui, eu considerei os custos fixos, né? Então, o carrinho deu 23.600 e a estante 21.250. Mas e se agora, se eu calcular realmente a margem de contribuição, que é a metodologia mais indicada para a gente poder apurar a parcela de lucro que cada um vai agregar à empresa. Então, a gente vai ver aqui, olha, margem de contribuição. A gente sabe que é a receita líquida menos os nossos custos e as despesas variáveis, tá? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Estou calculando a margem de contribuição unitária. Então, eu tenho o preço de venda, o carrinho, eu vendo por 550 e a estante por 1.400. Agora, eu vou tirar aqui a minha despesa variável, né? E os meus custos variáveis. Meu custo variável é o de material, eu gasto 150 para poder produzir o carrinho e eu gasto 500 para poder produzir a estante. E eu tenho aqui as nossas despesas variáveis, que são a comissão e o frete, que vai variar de acordo com a quantidade que eu vender, né? Então, eu tenho 50 para o carrinho, 25 de frete também para o carrinho, e 150 para estantes de comissão e 55 de frete aqui para estante. E chegando a minha margem de contribuição unitária, né? Então, o carrinho, ele tem uma margem de contribuição de 325 por unidade, ou seja, cada unidade ele vai